Meu nome é Arthur Xavier e eu sou estudante de ciência da computação. Eu sou pesquisador em linguagem de programação, me considero pelo menos, né, porque o importante é o que a gente se considere, não o que os outros pensam da gente. E eu sou apaixonado por programação funcional. E eu vim falar para vocês hoje sobre como e por que vocês podem usar JavaScript para escrever um código funcional. Como vocês podem usar programação funcional para escrever um código melhor em JavaScript. Um código mais simples, mais testável, mais reutilizável, mais confiável e mais sustentável. Mas, acima de tudo, eu vim falar para vocês sobre tecnologia. Sobre a tecnologia, a evolução da tecnologia que a gente usa para escrever tecnologia, para produzir tecnologia. E essa frase aí, a tecnologia muda rápido, mas o modo de pensar das pessoas muda devagar. É uma frase do Bret Victor, é um designer americano que dá umas palestras excelentes. Eu, inclusive, recomendo essa fortemente para todo mundo que é programador. É verdadeira comida para pensamento. Ele fala sobre paradigmas de programação, linguagens, modelos de programação, UI, UX e até hardware. E ele questiona por que a gente não está, de fato, evoluindo as nossas ferramentas, por que os nossos paradigmas são ainda essencialmente os mesmos que de muitos 30 anos atrás. E ele mostra que até mais, 50 anos atrás. Porque, afinal, o que é programação funcional? Né? Programação funcional, se você perguntar para qualquer pessoa, eles vão te responder que é um paradigma, é um estilo, um jeito, um modo de programar, é um mindset. Mas, acima de tudo, a gente precisa de entender primeiro o que é um paradigma. Né? A palavra paradigma quer dizer exemplo. E, quando a gente fala de paradigma de programação, é um exemplo a ser seguido na hora de programar, no ato de programar, no nosso código. E paradigma de programação é, de fato, um modo de pensar sobre problemas e sobre as soluções desses problemas no ato de programar. Mas o que é programar? A gente não sabe muito bem ainda, a gente experimenta, a gente tenta, a gente não sabe como programar certo. A gente tenta resolver os problemas que são passados para a gente da forma que a gente sabe hoje em dia. E programar, né, o que a gente faz é transformar problemas em soluções. E programação é composição, é decompor e compor, é decompor problemas em problemas menores, resolver esses problemas pequenos e depois recompor essas soluções em uma solução maior. E a capacidade da gente de decompor um problema em pequenas partes, ela depende diretamente da capacidade de juntar essas soluções pequenas de novo numa solução maior. E as linguagens... Ups, slide errado. Isso quer dizer que a sua capacidade de abstração e de expressão, o seu mindset, elas influenciam fortemente na sua capacidade de programar. E as linguagens, as ferramentas que a gente usa, elas são os agentes que limitam, que expandem a nossa capacidade, o nosso poder de abstração e de expressão. E programação funcional é um paradigma, é uma ferramenta ótima para controle de complexidade e para capacidade de abstração. A gente pode ver esse reflexo nas várias linguagens funcionais modernas que têm surgido ultimamente. Com certeza, vocês devem conhecer no mínimo duas dessas aí: Scala, Elixir, Clojure, F#, Haskell, Elm, PureScript, ou Camel, que o Facebook gosta de chamar de ReasonML, não sei porquê. Mas muitas outras dessas linguagens têm ficado cada vez mais populares e outras linguagens que nem são funcionais têm implementado cada vez mais funcionalidades e conceitos de programação funcional. E essas funcionalidades, elas são atrativas para os desenvolvedores porque elas provêm ferramentas para a gente trabalhar. Elas permitem que a gente escreva um código mais simples, mais sucinto, e mais simples ainda, mas que ainda assim tem um poder de abstração muito maior. E muitas bibliotecas para JavaScript, como, por exemplo, Lodash, Cycle.js, RxJS, React ou Redux, elas têm mostrado a capacidade e as possibilidades quanto ao uso de programação funcional que a gente pode ter em JavaScript no front-end no desenvolvimento de aplicações. Mas, no caso de JavaScript, como a gente tem ausência de tipagem estática, a gente tem duck-type e um monte de outras coisas ruins, a gente gosta de JavaScript, mas a gente tem que reconhecer as coisas ruins nele. Essas funcionalidades, esses problemas, eles tornam difícil de pensar sobre os programas. Então, a gente tem que começar a desenvolver padrões contra essa complexidade, porque JavaScript é uma linguagem complexa, uma linguagem perigosa. A gente tem que começar a desenvolver padrões contra essa complexidade a favor de corretude, a favor de testabilidade, de capacidade de refatoração do código, sustentabilidade de um projeto inteiro. E, por JavaScript ser uma linguagem híbrida e multiparadigma, a gente tem que aproveitar esse poder melhor que ela nos oferece. Certo? Mas e o que é programação funcional? Eu falei de tudo isso para dizer que programação funcional é, em primeiro lugar, um paradigma de programação declarativo. E, para entender melhor o que é isso, a gente precisa de entender o contraste, a diferença entre programação imperativa e programação declarativa. Programação imperativa é o que todo mundo faz aqui hoje, né? A gente descreve o código como uma sequência de passos, uma sequência de comandos, instruções.
muita coisa pode dar errado aí. Em programação declarativa, em primeiro lugar, ela permite que a gente expresse o nosso código em um nível de abstração um pouquinho mais alto. A gente passa a dizer o que a gente quer ter como resultado no final, ao invés de instruir exatamente quais passos a gente quer que aconteça para uma máquina, para que no final ela dê para a gente um resultado que a gente queria. Muita coisa pode dar errado aí. Com funções de alta ordem, por exemplo, a gente consegue abstrair sobre dados, sobre controle de fluxo, sobre mudanças de estado da aplicação. Enquanto que com programação imperativa a gente faz tudo isso manualmente, pelo menos programação funcional, programação imperativa estrita, né? Mas aí vocês dizem, esse exemplo é muito bobo, tal. De fato, é um exemplo muito bobo. Mas a gente usa isso. A gente usa isso. Vamos supor que você queira buscar os dados de vários usuários do seu servidor. Você vai querer fazer isso em paralelo, obviamente. Aí você monta uma lista de promises e usa promise.all. Todo mundo aqui já deve estar usando promises aí, né? Comecem aí, se não está usando ainda. Mas vocês percebem que é o mesmo fluxo, é o mesmo código, basicamente. Só mudei o nome das funções, o nome das variáveis ali. E só de você já usar promise e promise.all, por exemplo, você já está usando estruturas que são fundamentadas em programação funcional, programação declarativa e até mesmo teoria de categorias. As coisas de matemática avançada aí. Promise.all, na verdade, ela é a composição paralela de várias promises tomadas como que a gente chama em programação funcional avançada de funtores aplicativos. Mas, enfim, uma forma melhor de escrever esse código seria, talvez, reescrever ele assim, igual a gente tinha feito antes. Certo? Mas aí vocês podem dizer, esse exemplo ainda é muito bobo. Vamos supor que a gente queira remover um usuário da aplicação e a gente faça isso com vários passos sequenciais. Vamos supor que a nossa aplicação funcione dessa forma. Aí a gente vai e representa todos esses passos como uma lista, a gente itera por essa lista e vai aguardando as promises ali, na sintaxe de async await ali, né, do S7. Essa é uma abordagem imperativa, porque a gente está expressando comandos. A gente está expressando, usando estrutura de controle de fluxo, usando comandos de fato. Uma abordagem declarativa, a gente expressaria isso usando combinadores, usando manipulação de dados de fato. Porque o que a gente retorna nessa função, para quem não sabe como promises funcionam, uma função assíncrona, a gente retorna promises. E promises são valores que representam efeitos colaterais assíncronos. E representam a composição deles também. Mas se a gente quiser remover vários usuários dessa mesma forma, seguindo esses passos, a gente pode ir incrementando, deixando esses exemplos cada vez mais complexos. E eu vou mostrar para vocês como que as abordagens funcionais vão ficando cada vez mais simples, mais fáceis de entender, mais fáceis de seguir, de refatorar. É melhor a gente fazer isso em paralelo, certo? A gente está fazendo isso para vários usuários, seguindo os mesmos passos. Aí, inclusive, em JavaScript não tem como você fugir de uma abordagem parcialmente declarativa, uma abordagem mista, né? Você vai ter que usar essa promise.all se você quiser fazer as coisas em paralelo. E aí, como eu tinha mostrado, a gente usa o map para fazer isso de forma mais fácil, mais legível, para colapsar essa lista. Mas, ainda assim, uma abordagem puramente declarativa, ela fica mais fácil de ser lida, mais fácil de ser entendida. Porque a gente começa a pensar em composição, em abstração, a gente começa a pensar em reutilização de código. Ela é mais fácil de refatorar, ela é mais simples. A gente começa a expressar esse fluxo do código como dados de fato. Essa função, inclusive, que roda os passos para todos os usuários, né? A gente expressa isso como um valor. E todos os passos também que a gente vai fazer eles serem executados sequencialmente depois, a gente expressa isso como sequências, como valores, de fato, que podem ser retornados, podem ser manipulados, podem ser passados como argumentos, etc. E até se a gente fosse usar uma abordagem imperativa, tradicional, estrita, aí a gente usaria callbacks em vez de promises, né? Eu estou até dando um desconto aí. Mas a questão é que programação imperativa, ela funciona com comandos, como, por exemplo, atribuições. E uma vez que a gente introduz atribuições numa linguagem, a gente perde uma propriedade muito importante, que é de poder substituir a chamada de uma função com a implementação dela. Porque as nossas funções passam a produzir efeitos colaterais, elas passam a fazer um monte de coisa que não são simplesmente manipulações de dados. E essa propriedade é chamada de transparência referencial. Guarda esse nome que eu vou falar um pouquinho dele mais para frente. Enquanto que quando a gente introduz atribuições numa linguagem, por exemplo, a gente introduz mutabilidade, a gente introduz conceitos de estado e tempo, e esses conceitos não compõem muito bem, eles são um pouco complexos. Não dá para a gente expressar isso como dados de fato. E programação declarativa, programação funcional, elas abstraem esse conceito através de um monte de técnicas, como, por exemplo, closures, recursão, manipulação, compreensão de listas, funções puras, etc. Quanto a isso, programação funcional e declarativa são abstração. Mas e aí, o que é programação funcional mesmo? Agora eu vou falar. Vou citar eu mesmo aí.
que programação funcional é um paradigma de programação onde computações são representadas por funções ou expressões puras, evitando efeitos colaterais e dados mutáveis, e que utiliza amplamente composição de funções e funções de primeira classe. Mas o que isso quer dizer? Para entender isso aí, a gente vai ter que entender cada um desses termos aí que eu deixei destacado lá. E o primeiro deles é função. A gente tem que entender primeiro que função é diferente de procedimento. O que essas linguagens modernas, todas as linguagens, na verdade, imperativas da história chamam de função, algumas tirando Pascal, né? Pascal chamava de procedimento mesmo. Mas as linguagens modernas, elas chamam de função coisas que são de fato procedimentos, coisas que não simplesmente representam funções matemáticas, que transformam valores de um domínio para um codomínio, formam uma imagem, tem entradas e saídas, todo mundo conhece isso aí, matemática, né? A gente é forçado, então, a falar de função pura. Uma função pura, ela é uma função determinística. Sempre quando você passa os mesmos argumentos para uma função pura, você vai obter os mesmos resultados. Isso é óbvio, ela simplesmente representa a transformação de dados. Ela não tem efeitos colaterais. E efeitos colaterais, eles são o que uma função produz quando ela modifica um estado fora do escopo dela, ou quando ela realiza alguma interação observável com o mundo externo. Quer dizer, quando você imprime no console, faz uma requisição no servidor, quando você faz um acesso a um banco de dados, salva algo no local storage, faz manipulação do DOM, que é muito importante. Tudo isso são efeitos colaterais. Um exemplo de função impura, no caso, é essa aí. Por que ela é impura? Por dois motivos, mas o primeiro dela é que ela tem uma dependência implícita. Ela tem esse this aí. De onde está vindo isso, né? This, nesse caso, aí é ruim, porque a gente está alterando um estado. O this poderia ser bom, ele pode ser bom, pode ser usado em alguns casos, quando ele representa um ambiente para a sua função, um ambiente que tem várias variáveis, vários valores que você pode acessar, mas não quando ele está associado, invariavelmente, a estado mutável. Essa função aí agora, ela é pura, né? Ela não tem mais dependência implícita, não, porque ela está usando essa função push. Ela não está retornando num dado, ela não está fazendo uma transformação de valores. Ela está simplesmente produzindo um efeito colateral que está alterando um valor na memória lá, inclusive. Isso é muito perigoso, porque pode introduzir estado compartilhado. A gente pode estar alterando um estado compartilhado na aplicação. Isso é uma fonte de bugs, uma fonte de efeitos colaterais que a gente não desejava que tivessem na aplicação. Uma solução pura, uma versão pura dessa função, seria uma função que simplesmente transformaria esses valores, manteria o argumento intacto e produziria um valor novo, que seria... Nesse caso, aí, a gente está simplesmente colocando o elemento no final do array, o array inicial está imutável, está tranquilo, segue vida. E com isso a gente ganha o conceito, a gente começa a pensar no conceito de imutabilidade. E imutabilidade é quando a gente tenta manter os valores da nossa aplicação imutáveis mesmo, né? Quando a gente tenta não mudar esses valores para não introduzir estados compartilhados que podem ser alterados, quando a gente tenta recriar um novo valor para cada vez que a gente fizer modificações nele. Porque dependência de estado compartilhado é uma das maiores fontes de efeitos colaterais indesejados na nossa aplicação. Esse é um exemplo de uma função impura porque ela tem imutabilidade. Ela está alterando essa referência do counter, né? Ela está alterando o valor dessa referência do counter.value. Está somando um nele aí. Se a gente rodasse essa função, ela nem ia retornar nenhum valor, né? A gente ia rodar ela e ter que acessar esse valor de novo para verificar que ele de fato mudou. Isso aí introduz um monte de problemas, como, por exemplo, para testar, a gente vai ter que mocar algumas coisas, a gente vai ter que manter um contexto vivo, a gente vai ter que entender como é que a aplicação funciona de fato. Enquanto que essa função aí, uma variante pura dela, simplesmente representa uma transformação de dados. A gente está recriando um novo contexto, um novo valor, quando essa função é chamada. E se o nosso argumento, o valor que foi passado como argumento, ele se mantém intacto. Estruturas de dados e dados imutáveis, eles requerem a criação de um contexto novo para cada valor novo da aplicação. Vocês podem pensar que isso talvez seja um problema para otimização e tal. É um problema muito pequeno. Os compiladores modernos de hoje em dia eles já têm, e até as máquinas virtuais de JavaScript já têm garbage collector muito eficiente e tudo mais. E é importante a gente também parar de pensar em otimização prematura, né? É melhor você escrever um código correto e depois otimizar ele, ao invés de fazer o contrário. E quando você começa a pensar em funções puras, em valores imutáveis, você evita que o desenvolvedor, que a gente mesmo, afete estado compartilhado, que a gente faça cagada na nossa aplicação, que a gente comece a mudar um monte de coisa que a gente não sabe onde a gente está mexendo, a gente começa a ter um pouco de medo toda vez que for refatorar. E uma dica é ter a versão, desenvolver uma versão, uma repulsa para estado mutável. Né? Preferir sempre tratar valores imutáveis, usar valores imutáveis nas suas aplicações. E quanto a efeitos colaterais, como interação observável, que eu falei,
A gente pode ter aquela vasta gama que eu falei de imprimir uma mensagem no console, fazer uma interação com o usuário, fazer uma requisição, manipulação do DOM, etc. Esse é um exemplo de uma função impura porque ela tem um efeito colateral. Ela está imprimindo uma mensagem no console. Esse é um exemplo bobo. Mas e se a gente tivesse, por exemplo, num gerenciador de notificações da nossa aplicação? Tem um monte de coisa acontecendo aí quando eu recebo um evento nesse código de exemplo aí, né? A gente não sabe o que essas coisas estão fazendo. A gente deduz pelo nome delas, no caso, né? Muita coisa pode dar errado nisso aí, porque essas funções elas não representam manipulações de dados, elas estão representando simplesmente efeitos colaterais, coisas que vão acontecer e a gente nem vai saber o que está acontecendo. A gente vai precisar de conhecer o sistema inteiro para entender isso aí, de fato. A gente não consegue ter uma descrição exata dessa função e do que ela faz. Uma solução para o primeiro exemplo é simplesmente remover aquele console.log, aquele efeito colateral de dentro daquela função, né? Fazer ela ser uma transformação de dados, uma manipulação de dados de fato e atrasar a avaliação e execução daquele efeito colateral. A gente pode até refatorar ela para ficar mais bonitinha desse jeito aí, uma abordagem mais declarativa. A gente ganha com isso reuso de código, nesse caso. A gente consegue reutilizar essas funções que parecem bobas nesse caso, mas elas podem ser estendidas a quaisquer outras funções que representem manipulações de dados na nossa aplicação. E uma solução para o segundo exemplo das notificações seria, por exemplo, streams. A gente consegue representar valores no tempo e a manipulação desses dados no tempo e até a aplicação de efeitos colaterais sobre esses dados no tempo com streams. A Rex.js, Bacon.js, tem um monte de bibliotecas para JavaScript com isso. E todas essas funções puras elas representam quase funções matemáticas, de fato. A única responsabilidade dessas funções é descrever comportamento, é um contrato, é manipular dados. E elas podem ser compostas por isso. Elas abstraem, elas representam um fluxo de dados. Funções puras elas são, portanto, mais fáceis de testar, são mais fáceis de entender, elas são componíveis porque elas representam um contrato entre entradas e saídas, elas são determinísticas porque elas não têm efeitos colaterais. Sempre que você rodar elas vão produzir o mesmo resultado. Você sabe o que vai acontecer, você pode testar elas mais fácil por isso. Elas são cacheáveis, a gente pode salvar o resultado dessas funções com os argumentos delas no dicionário, por exemplo, porque da próxima vez que a gente for executar ela, com esses mesmos argumentos, a gente já vai saber o resultado, a gente não vai nem precisar de rodar ela. Essa é uma técnica chamada de memorização, é muito importante para a otimização. E essas funções são mais portáveis, a gente consegue substituir as chamadas delas pelos valores de retorno delas. Elas são paralelizáveis, porque não vai ter estado compartilhado, não vai ter condições de corrida, fica mais fácil de implementar concorrência, elas são mais simples por causa disso. Mas, apesar de elas serem mais simples, elas têm um poder de abstração muito mais alto, porque elas têm essas propriedades úteis como transparência referencial, que a gente pode substituir o valor de retorno dessa função, né, a chamada dela pela implementação dela. Isso é muito útil na hora que você está pensando sobre o seu programa, quando você está tentando entender o código, ou até na hora de testar também. E elas podem ser compostas também. Tudo isso graças à pureza. Então quer dizer que eu não posso usar efeitos colaterais nenhum na minha aplicação? Quer dizer que eu vou ter que escrever um código todo puro lá? Claro que não. Você não consegue nem programar dessa forma, né? Você não vai conseguir mostrar nada para o usuário sem efeitos colaterais, sem isso. O que você não pode é tentar forçar essa pureza funcional em uma linguagem como JavaScript, que não é uma linguagem funcional pura. Isso leva ao surgimento de alguns antipadrões, você começa a te dar mais trabalho do que te ajudar. Porque JavaScript é uma linguagem híbrida, você não deve tentar fazer isso nela, você deve aproveitar desse poder dela, de ser híbrida mesmo, para tentar controlar quando, como e onde essa impureza acontece. Né? Uma dica, por exemplo, tentar levar os efeitos colaterais, a impureza da sua aplicação, para as bordas dela, deixar o cerne da sua aplicação como manipulação de dados, atrasar esses efeitos colaterais o máximo que você conseguir. E um exemplo disso, de uma representação alternativa para efeitos colaterais, é o Redux Saga. Quem aqui já ouviu falar, conhece, já usou? Um tantinho de gente aí. Todo mundo que já usou sabe o quanto que é bom, o quanto que é útil, principalmente na hora de testar. É o que mais vende aí, né? Falar na hora de testar. E o Redux Saga ele se descreve como um modelo alternativo de efeitos colaterais para JavaScript, que almeja deixar os efeitos colaterais em JavaScript mais simples, mais fáceis de usar, mais poderosos até. Como é que ele faz isso? Esse é um exemplo de um código do repositório do Redux Saga, que simplesmente, acho que ele mexe no GitHub, lá, usa a API do GitHub para mostrar stars nos repositórios, eu acho. Importante da gente ver é que o Redux Saga ele usa generators, né, essas corrotinas de JavaScript. Para quem não sabe como é que são corrotinas, como é que elas funcionam, o que elas fazem, elas são basicamente funções que podem ser pausadas no meio delas, com valores de retorno, né, e podem ser resumidas de novo.
A gente consegue, nesses comandos yield aí, funcionam como se fossem retornos não temporários, mas retornos intermediários da função. A gente pode ter vários valores de retorno e ir chamando essa função de novo, para ela produzindo cada vez mais valores. E ele representa esses efeitos colaterais como dados. E, com isso, a gente consegue fazer a composição sequencial desses efeitos colaterais, por exemplo. A gente consegue rodar essa função, obter um valor, a gente consegue fazer o que a gente quiser com esse valor. No caso do Redux Saga, ele interpreta esse valor e produz um efeito colateral. Quando é uma promise, ele aguarda a resolução daquela promise para continuar na execução daquela função. E essa representação ela é curiosa porque ela forma o que a gente chama em programação funcional um pouquinho mais avançada de monad, que é uma estrutura algébrica genérica que representa a composição sequencial de efeitos colaterais. E isso começa a ser útil quando a gente tem que começar a tratar essas coisas, esses efeitos colaterais. Isso é um padrão bastante usado. E pelo fato dos efeitos do Redux Saga eles serem representados como dados, eles conseguem ser mais fáceis de testar, porque a gente consegue simplesmente ver o que esses valores estão representando na hora de testar. A gente testa igual a gente testaria uma função que soma mais um num valor. Eles são mais fáceis de entender, eles são mais simples também. Eles podem ser manipulados como dados, eles podem ser compostos, etc. E tudo isso, toda essa maquinaria por trás aí, ela é possível por causa da existência desses carinhas que estão em vermelho aí, em rosa, quer dizer, que são funções funções de primeira classe. E o que são isso? São funções como valores. JavaScript, por ser uma linguagem também funcional, ela suporta funções de primeira classe, que são funções que são, na verdade, valores. Toda linguagem funcional ela tem que suportar isso, porque isso permite que a gente consiga um nível de abstração muito maior. A gente consegue representar funções que retornam outras funções, que aceitam outras funções como argumentos, etc. E a existência dessas funções de primeira classe, né, ela implica necessariamente na existência desses carinhas que estão em rosa aí agora, que são funções de alta ordem, que são funções que representam, que recebem argumentos, que recebem funções como argumentos. E essas funcionalidades elas permitem que a gente use, que a gente trabalhe num nível muito maior de abstração, né? E elas permitem também um pouco de otimização, como eu falei da técnica de memorização, que a gente salva os resultados das funções e consegue evitar de calcular elas depois. A gente consegue coisas como avaliação preguiçosa, né, lazy evaluation, onde a gente pode representar computações como uma série de funções encadeadas e a gente não precisa de efetuar todos os cálculos, todas as funções, a gente não precisa de executar todas as funções de uma sequência para a gente obter os valores que a gente quiser, né? A gente pode, por exemplo, executar só até metade para pegar um valor que estava na metade, em vez de ter que executar tudo. Mas quanto à abstração, funções elas são abstração, elas abstraem comportamentos, elas representam contratos. E funções de alta ordem, elas permitem que a gente trabalhe num nível de abstração maior, elas permitem que a gente represente comportamentos genéricos. E o uso delas permite que a gente aplique comportamentos específicos a comportamentos genéricos abstratos. Fica meio confuso. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Programação funcional ela permite, portanto, a abstração de estruturas de dados de controle de fluxo. Como, por exemplo, vocês devem conhecer filter, map, reduce. Todo mundo deve usar isso aí, né? Essas são funções de alta ordem, porque elas recebem outras funções como argumentos. E elas não servem só para manipulação de lista. A gente pode pensar que isso serve só para manipulação de lista. Elas fazem manipulação de lista, mas elas não servem só para isso. Eu dei o exemplo agora há pouco lá de usando isso com promises. A gente consegue usar uma lista de promises para representar várias promises que são executadas em paralelo ou em sequência, por exemplo. E se a gente consegue trabalhar em listas com essas funções, por exemplo, a gente consegue trabalhar em promises, certo? E elas conseguem abstrair controle de fluxo por causa disso, manipulação de arrays, de listas e um monte de outras coisas mais. Isso tudo é só a ponta do iceberg, né? A gente consegue, por exemplo, implementar vários dos padrões do Gang of Four usando só funções de primeira classe. Esse é um exemplo que eu coloquei do padrão Abstract Factory, né? Uma fábrica abstrata que consegue criar objetos de vários tipos que herdam de um tipo superior, né? E talvez seja até melhor reescrever dessa forma, porque a gente vê que o H2 é de fato uma função, certo? Que recebe um elemento de texto ou qualquer coisa que possa ser convertida para um texto e produz elementos HTML. Esse é o contrato que essa função tem que seguir para ser usada como uma factory abstrata aí, nesse caso. E ela é uma factory abstrata porque a gente consegue trocar esse H2, por exemplo, para um small. Ele vai continuar funcionando, vai continuar produzindo elementos HTML, no caso aí com conteúdos aleatórios, né? E o importante disso
é que, apesar desse contrato ele ser implícito em JavaScript, isso é melhor, porque é mais simples, é mais fácil de a gente entender, mais fácil de a gente testar, porque a gente pode simplesmente, não precisa de recriar um novo objeto, não precisa de criar uma nova classe que herda de uma outra fábrica abstrata, de uma interface. Isso é muito mais fácil de entender, mais fácil de testar, mais fácil de refatorar. Uma solução melhor ainda, talvez usaria sistema de tipos ainda para garantir que esses contratos estejam sendo seguidos. Mas é interessante notar que dos 23 padrões do Gang of Four, 19 deles eles podem ser implementados só com funções de primeira classe. Tirando quais que eu notei aqui, Prototype, Singleton, Mediator e Template Method. Porque eles não fazem sentido num contexto fora de orientação a objetos. Eles foram criados para resolver problemas que a própria orientação a objetos cria. E é interessante notar também que aquele exemplo anterior ele podia ser refatorado para usar só um map em vez de dois, com a composição dessas duas funções. Esse exemplo pode parecer meio bobo, porque a gente já está acostumado com isso. A gente sabe que usar dois maps, em vez de usar dois maps, é melhor usar só um, com a composição dessas funções. Mas a gente tem essa garantia de que isso vai funcionar da forma como a gente queria, porque isso está sendo governado por certas leis matemáticas. O array, no caso, ele é uma estrutura que em matemática, um pouco em teoria de categorias, na verdade, a gente pode dizer que ele é um funtor, que ele implementa essa operação map. A gente sabe que dois maps compostos, a gente pode trocar isso por um map só com as duas funções compostas. Isso é uma lei matemática. A gente consegue ter essa garantia de que isso vai funcionar por causa dessas leis, porque a matemática é universal, vai funcionar. A gente poderia até usar uma função helper que compõe essas funções automaticamente para a gente. E a gente pode refatorar até uma aplicação inteira dessa forma, só usando essas leis de refatoração e tudo, porque a gente está trabalhando com funções puras, com coisas que compõem bem. E os design patterns, os padrões de design de programação funcional, eles passam a se preocupar com outras coisas diferentes, como, por exemplo, código mesmo, controle de fluxo, manipulação de dados, null checking, tratamento de erros, composição sequencial de eventos assíncronos, etc. Porque esses padrões eles vêm da matemática. A gente não precisa dos outros padrões para resolver os problemas que a gente mesmo criou, certo? Eles vêm da matemática, vêm da álgebra, vêm de teoria de categorias e por aí vai. E todo mundo aqui conhece promises, né? E antes da sintaxe de async await, a gente podia escrever promises desse jeito aí. A gente só escrevia desse jeito, na verdade, encadeando um monte de ponto dens no final. E se a gente quisesse buscar, no caso aí, como é que é, os amigos de um usuário, buscar os dados de um usuário, dado um ID, e os amigos desse usuário, a gente podia fazer isso dessa forma, executando essas promises em paralelo. E se a gente quisesse buscar um amigo, os amigos do primeiro amigo de um usuário, a gente podia encadear essas promises sequencialmente dessa forma. Estou tentando dar exemplos reais aí, não sei se está muito real esse exemplo, mas é um exemplo que pode ser real um dia. Mas o que a gente está fazendo aí, de fato, é compor sequencialmente esses efeitos colaterais que essas promises representam. A gente pode compor essas requisições assincronamente dessa forma, e isso vai funcionar. Porque as promises, elas representam os efeitos colaterais assíncronos como dados. Elas representam a composição sequencial desses eventos assíncronos, porque elas implementam essa estrutura que eu falei, que se chamam-se monads. A gente pode começar a pensar, estender esse conceito para, por exemplo, null checking. A gente pode inventar uma estrutura aí que eu chamei de maybe, no caso, que representa um null checking, que toda vez que a gente faz um ponto den, a gente está ali encadeando computações que dependem de um valor anterior não ser nulo, certo? E se um valor, por exemplo, for nulo, a computação inteira vai parar por ali e ele vai retornar um ponto den. Isso aí, essa estrutura também representa um monad, no caso, que é um padrão de design bem usado em programação funcional. E com isso a gente consegue escrever código de acesso a propriedades aninhadas de um objeto como efeitos colaterais. E vocês podem dizer que é feio escrever código assim, encadeando um monte de ponto den, promise tem sintaxe de async await e tal. Mas com uma funçãozinha pequena dessas aí, não precisa de entender esse código aí não, só para mostrar como é que é pequena a função. A gente consegue traduzir aquilo lá, aquele monte de ponto dens encadeados, para usar igual o Redux Saga faz, uma sintaxe de generators de JavaScript. A gente consegue escrever um código um pouquinho mais complexo e mais legível dessa forma, aí, por exemplo. Acho que dá até para entender, se vocês pararem para ler um pouquinho aí, não? Cada yield que a gente faz, na verdade, é um null checking, que se for bem sucedido, vai pular para o próximo yield, senão vai retornar nula a computação inteira. Certo? É importante notar que o encapsulamento desses caras nessas estruturas aí permite que a gente componha esses valores em outras funções que podem ser compostas com outras funções que operam dentro dessas mesmas estruturas.
Isso é um exemplo de um padrão de design usado, de fato, em programação funcional. Se ficou meio difícil de entender, nesse exemplo, talvez com Promise fique mais fácil. Esse é um exemplo aí de Promise sendo, de fato, usado com aquela funçãozinha que eu mostrei lá. Isso aí funciona de verdade, eu testei antes de mostrar essa palestra aí. E se está difícil mesmo assim, eu concordo que é um conceito não muito fácil nem de explicar, nem de entender em 2 minutos, ou foram 4 minutos, na verdade. Né? Mas vocês percebem que o yield, por exemplo, ele representa uma composição sequencial com ponto dense de promises. Se está difícil de entender ainda assim talvez fique mais fácil aí. É a mesma coisa. Só tive que trocar alguns nomes aí, né? Yield para await, basicamente. É curioso porque é exatamente a mesma coisa. Assim que a await não representa, enfim, nenhuma melhora em relação a isso, nenhuma melhora a nível de abstração, melhora sintática com certeza. Todo mundo tem que usar assim, né? Fica mais legível, fica muito mais fácil de usar e de entender. Mas com isso vocês podem ver que os padrões de design de programação funcional são fundamentados em matemática, em leis matemáticas. E apesar de essas leis elas imporem certas restrições para a gente, talvez isso fique mais fácil, na verdade, de a gente programar dessa forma, porque não deixa a gente fazer muita coisa errada. Não dá tanto poder para a gente abusar muito desse poder. Dá um nível de abstração muito maior, mas ele retira um pouco de poder. Tem que entender essa diferença entre poder e capacidade de abstração. Mas como é que a gente pode fazer isso em JavaScript, né? Eu falei de uma forma muito genérica, mas como é que a gente faz isso de fato em JavaScript? Várias das bibliotecas que a gente usa para desenvolvimento de aplicações, eu infelizmente só consegui achar exemplos de front-end, eu não consegui achar nenhum exemplo de desenvolvimento de aplicações em Node usando arquiteturas funcionais de fato. Né? Você consegue usar programação funcional a um nível um pouquinho mais baixo em Node para programação back-end, mas não consegui encontrar nenhuma arquitetura de fato que implemente padrões funcionais. Mas se é desenvolvedor front-end, você pode usar essas bibliotecas como a React.js, Cycle, React ou Redux, que forçam um estilo de programação mais funcional, e elas modelam aplicações de uma maneira funcional. Você pode usar bibliotecas também que ajudam você a escrever um código funcional mais fácil, como, por exemplo, essa primeira chama Lambda.js, com R, né? Lambda, tipo um lambda, só que com R. E ela provê várias funções de utilidades para você escrever um código funcional mais fácil. E a Immutable, do Facebook, ela provê várias estruturas de dados imutáveis de uma forma muito eficiente. E, além disso, a gente pode dizer que programação funcional ela é um pouco superestimada. Né? A propriedade de transparência referencial e a garantia de um sistema de tipos, elas são subestimadas. Se o seu objetivo é escrever um código mais correto, mais testável, mais garantido de que vai funcionar do jeito que você queria, tenta usar um sistema de tipos. A gente já tem várias linguagens hoje em dia que compilam para JavaScript, que implementam um sistema de tipos muito bons. Vocês podem dizer, mas eu não gosto de compilar para JavaScript, eu acho meio paia isso, mas todo mundo aqui hoje em dia já compila para JavaScript, já usa S6, já transpila, né? Quase todo mundo, por exemplo, já deve fazer isso. Então não é um argumento muito bom, não. Eu ganhei dessa vez nesse argumento. Mas vocês podem usar um sistema de tipos aí para forçar certas garantias no seu código, para te ajudar a escrever um código mais correto. É mais provável até, né? No sentido de que você pode provar de certa forma que seu código vai funcionar quando você usa um sistema de tipos muito bom. A gente tem um exemplo aí de TypeScript, Elm, Reason, PureScript ou F#. Vocês podem tentar usar alguma dessas aí, porque elas têm compiladores para JavaScript. Mas se você não quiser aprofundar tanto, você pode seguir algumas dicas pequenas aí para começar a escrever um código melhor, já hoje. Você pode evitar mutação, usar dados e APIs imutáveis e sempre usar const ao invés de let e var para evitar de introduzir estado compartilhado e mutação indesejada. Você pode evitar dependências implícitas, como, por exemplo, classes e this, que podem trazer efeitos colaterais ou mutação indesejada. Igual eu falei, você pode usar this quando isso não está introduzindo um estado mutável. Um exemplo disso é a API imutável de arrays para JavaScript. A classe array ela tem várias funções imutáveis, map, reduce, filter, concat, todas elas produzem um novo objeto ao invés de alterar aquele objeto, aquela referência original. Vocês podem também desacoplar dados e comportamento, pensar em unidades de transformação pequenas e genéricas, pensar mais em abstração e composição. E porque programação funcional é uma ótima ferramenta para controle de complexidade. E eu não quero dizer desse tipo de complexidade, nem esse tipo de complexidade, mas esse tipo de complexidade aí. Isso é um exemplo real da framework Spring, do Java, que ela implementa essa classe Abstract Singleton Proxy Factory Bean. Isso é uma classe abstrata, então você tem que implementar ela. Aí você acaba com um nome gigante desse aí. Porque código imperativo é difícil de testar, é difícil de refatorar, é difícil de entender.
é difícil de identificar, de decompor em partes, ele depende de recursos compartilhados que podem ser mutáveis, ele é ligado a uma ordem de execução pré-definida. Enquanto o código funcional é fácil de entender, né? Ele força a decomposição de tarefas complexas em tarefas pequenas e puras, abstrai e generaliza estruturas de controle de fluxo, e ele é completamente determinístico e previsível. Mas ele requer desaprender, requer reaprender. E para quem quiser reaprender, aprender um pouco mais, eu deixei esses recursos pequenos aí. Tem o guia quase adequado da programação funcional do professor Frisby, escrito pelo Brian Lonsdorf, é um livro online grátis que vocês podem acessar em HTML, PDF, EPUB, vários formatos. Tem esse livro de programação funcional em JavaScript, infelizmente não é gratuito. Ele foi lançado pela Manning no ano passado, é muito bom, eu tenho em casa, chegou rapidinho quando eu pedi, mas eles têm formatos eletrônicos também. E quem quiser avançar um pouquinho mais, pode testar uma linguagem funcional de fato com um sistema de tipos bom. Elm é uma linguagem bem fácil, bem simples de se aprender, criada pelo Chaplitsky na tese de mestrado dele, eu acho, e ela está crescendo bastante, está tendo uma comunidade muito ativa, muito grande mundialmente. Basicamente é isso, galera. Obrigado. Tem um link para a palestra ali, quem quiser ver.